Meu marido olha nos meus olhos e diz: amor, isso não é nada. Ele é médico, mastologista, respeitado, e eu confio nele. Confiei por 30 anos, mas hoje, neste exato momento, estou acordando numa maca de hospital que não é o dele. E outro médico, um completo estranho, acabou de me dizer que estou com câncer. Câncer de mama, estágio avançado. 6 meses que poderiam ter feito toda a diferença. 6 meses em que meu próprio marido me disse que estava tudo bem. Eu mostrei o nódulo para ele. Foi numa manhã de domingo, logo depois do café. Estávamos sozinhos na cozinha. Peguei a mão dele e coloquei sobre o meu seio esquerdo. Ricardo, tô sentindo uma bolinha aqui. Você pode dar uma olhada? Ele tocou, com aquelas mãos que eu conheço tão bem, firmes, técnicas, frias. Depois sorriu, me beijou na testa e disse, com a tranquilidade de quem sabe exatamente o que está fazendo: relaxa, amor. É só um cisto, comum em mulheres da sua idade. Não é nada. Mas não seria bom fazer um exame? Só para ter certeza? Ele riu. Um riso leve, quase paternal. Helena, eu sou mastologista há 20 anos. Se fosse sério, eu seria o primeiro a te mandar fazer biópsia. Confia em mim. E eu confiei. Porque ele era meu marido. Porque ele era médico. Porque eu passei 3 décadas acreditando que ele jamais deixaria algo de mal acontecer comigo. Mas ele deixou. Agora estou aqui, sozinha, numa maca fria no corredor de um pronto-socorro em Pinheiros, São Paulo. A luz fluorescente está queimando meus olhos. O cheiro de álcool e desinfetante invade minhas narinas. Ouço passos rápidos, macas sendo empurradas, o bip constante de monitores, e sinto meu corpo tremer, não de frio, de raiva. Um médico que eu nunca vi antes, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhar sério, está sentado ao meu lado com uma pasta nas mãos. Ele acabou de me mostrar as imagens da mamografia. E pela primeira vez em 6 meses, alguém me disse a verdade. Senhora Helena, ele fala devagar, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Esse nódulo não é benigno. Pelo tamanho e pelas características, ele já está aqui há meses. Talvez mais de 6. Precisamos fazer uma biópsia com urgência, mas tudo indica que é maligno. Maligno. A palavra me atravessa como uma faca. Mas meu marido disse que era só um cisto. O médico me olha, e naquele olhar vejo compaixão. E também algo que parece indignação. Seu marido é médico? Sim, mastologista. Ele franze a testa. Hesita, depois pergunta num tom mais baixo. Ele examinou a senhora? Sim, eu mostrei para ele. Ele disse que não era nada. O silêncio que se segue é pesado. Tão pesado que sinto como se o ar tivesse sumido da sala. Eu sinto muito, ele diz finalmente. Mas isso aqui precisa de atenção imediata. Vou encaminhar para a oncologia. A biópsia deve ser feita ainda essa semana. Minha cabeça gira. Meu estômago se contrai. Tento respirar, mas parece que meu peito está sendo esmagado. Pego o celular com as mãos tremendo. Ligo para o Ricardo. 1 vez, 2, 3... Ele não atende. Mando mensagem. Estou no hospital. Preciso de você. Agora. 15 minutos depois, ele responde. Tô em consulta. Já tá tudo bem? Volta pra casa que a gente conversa. Tudo bem? Como é que pode estar tudo bem se eu acabei de descobrir que tenho câncer? Como é que pode estar tudo bem se meu próprio marido, o homem que jurou me proteger, ignorou um tumor crescendo dentro de mim por 6 meses? Não consigo mais segurar. As lágrimas começam a cair. Silenciosas, quentes, carregadas de 30 anos de confiança quebrada. Foi assim que tudo começou. Deixa eu voltar um pouco. Tudo aconteceu porque eu desmaiei, no caixa de um supermercado. Num sábado de manhã qualquer, numa unidade do Pão de Açúcar perto de casa, estava comprando as coisas de sempre. Arroz, feijão, frutas, iogurte, pão. A fila estava grande. Fazia calor. Eu estava cansada. Ultimamente, eu estava sempre cansada. Comecei a sentir tontura. Suor frio descendo pela nuca. Tentei me apoiar no carrinho, mas minhas pernas simplesmente cederam. Quando acordei, havia rostos desconhecidos ao meu redor. Uma paramédica ajoelhada ao meu lado. O segurança do mercado segurando minha bolsa. Uma senhora idosa com a mão no meu ombro, dizendo baixinho: Calma, querida, você vai ficar bem. A senhora está bem? A paramédica perguntou, iluminando meus olhos com uma lanterninha. Vamos levá-la ao hospital. Tentei recusar.
Disse que era só cansaço, que meu marido era médico, que ele saberia o que fazer, mas eles insistiram. E graças a Deus insistiram. No pronto-socorro, fizeram uma bateria de exames: sangue, eletrocardiograma, ultrassom. E então, a pedido do médico, uma mamografia de urgência. Eu ainda estava tonta quando ele entrou na sala com a pasta na mão. Senhora Helena, ele disse, e algo no tom dele já me alertou. A senhora sabia que tem um nódulo na mama esquerda? Sim, respondi, tentando parecer calma. Meu marido disse que não era nada, que era só um cisto. O médico parou, olhou para mim, depois para as imagens, depois de novo para mim. Seu marido é médico? Sim, mastologista, inclusive. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro. Foi o tipo de silêncio que carrega peso, julgamento e pena. Ele abriu a pasta devagar, mostrou as imagens. Esse nódulo aqui, ele não é benigno, senhora Helena, e pelo tamanho, ele está aqui há meses. Senti o mundo desabar. Foi minha filha quem chegou primeiro. Marina tem 28 anos, recém-formada em psicologia. Ela entrou correndo pela porta do pronto-socorro com os olhos arregalados, o cabelo preso de qualquer jeito, a bolsa pendurada torta no ombro. Mãe, o que aconteceu? Você tá bem? Eu tentei sorrir, mas não consegui. As lágrimas vieram antes. Ela me abraçou forte e ali, no colo da minha filha, eu desabei. Contei tudo, sobre o nódulo, sobre o que o pai dela tinha dito, sobre os 6 meses que se passaram. Marina ficou pálida. Pai, sabia? Eu mostrei para ele, Marina. Ele tocou, ele examinou e disse que não era nada. Ela soltou minha mão, se afastou. E pela primeira vez na vida, vi raiva nos olhos da minha filha. Uma raiva que não era infantil, era adulta, profunda, definitiva. Ele sabia e não fez nada? Não consegui responder. Ela pegou o celular e discou. Pai, vem pro hospital, agora. Ouvi a voz dele do outro lado da linha. Calma, condescendente, controlada. Marina, já falei que tô ocupado. Sua mãe tá bem, ela só exagerou. Pai! Ela gritou. E naquele grito havia 30 anos de silêncio se rompendo. Ela tá com câncer. Você sabia e não fez nada. Silêncio do outro lado. Depois uma voz baixa, quase inaudível. Eu já vou. Marina desligou. Olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, ele sabia. E naquele momento eu entendi. Não foi ignorância. Não foi descuido. Foi escolha. Meu marido, o homem que eu amei, que me deu uma filha, que dormiu ao meu lado por 3 décadas, escolheu não agir. E eu precisava descobrir por quê. Ricardo chegou 40 minutos depois. Entrou pela porta do pronto-socorro com aquele jaleco branco impecável. O rosto sério. A postura ereta. Como sempre. Ele não me olhou direito. Olhou para o médico, depois para Marina, e só então para mim. Vocês estão exagerando, disse, com aquele tom que eu conhecia tão bem. O tom de quem sabe mais, de quem tem controle, de quem manda. Eu já examinei ela, era só um cisto. O médico cruzou os braços. Doutor Ricardo, com todo respeito, isso aqui não é um cisto. A mamografia mostra claramente uma massa sólida, irregular, com margens espiculadas. Já solicitei biópsia urgente. Ricardo sorriu. Um sorriso cansado, quase arrogante. Eu sou mastologista há 20 anos. Eu sei reconhecer um cisto quando vejo um. Então o senhor viu errado. A sala inteira congelou. Marina estava tremendo ao meu lado. Eu estava paralisada. Ricardo se virou para mim. Amor, vamos para casa. Isso é alarmismo. Vou te examinar direito e a gente resolve. Não. A palavra saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Firme, clara, definitiva. Foi a primeira vez em 30 anos que eu disse não para ele assim. Ele piscou, surpreso. O quê? Eu vou fazer a biópsia. Aqui, agora. Você não precisa. Eu preciso. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Mais forte, mais minha. Porque você me disse que não era nada. E agora tem um médico, um estranho, me dizendo que eu posso morrer. Ricardo ficou pálido. Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para o médico. Para Marina. Para mim. E então, saiu. Simplesmente virou as costas e saiu da sala. Marina segurou minha mão. Mãe, tem algo muito errado. Sim, tinha. E eu ia descobrir o quê?
porque pela primeira vez em 30 anos, eu não ia mais confiar cegamente. Eu ia investigar, eu ia questionar, e eu ia exigir a verdade, mesmo que essa verdade destruísse tudo o que eu acreditava sobre o meu casamento. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. A biópsia foi marcada para 3 dias depois. 3 dias que pareceram 3 anos. Voltei para casa naquela noite com Marina ao meu lado. Ricardo tinha ido embora sozinho. Não esperou por mim. Não se ofereceu para me levar. Simplesmente saiu do hospital, entrou no carro dele e foi embora. Quando chegamos em casa, ele estava sentado na sala, de jaleco ainda, mexendo no celular. Como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim de relance. Você exagerou hoje, Helena. Senti o sangue subir. Eu exagerei? Ele suspirou. Colocou o celular de lado. Você criou um escândalo no hospital, na frente de colegas meus, por causa de um cisto. Não é um cisto! Gritei. Marina colocou a mão no meu ombro. Mãe, vamos subir, você precisa descansar. Mas eu não conseguia me mover. Estava cravada ali, no meio da sala, olhando para o homem com quem eu vivi 30 anos. E pela primeira vez, eu não o reconhecia. Por que você não fez nada, Ricardo? Minha voz saiu baixa, trêmula. Eu te mostrei o nódulo há 6 meses. Você me disse que não era nada. E não era. Então por que tem um médico me dizendo que pode ser câncer? Ele se levantou, devagar, com aquela postura controlada que ele sempre teve. Porque médicos adoram alarmismo, adoram pedir exames, adoram assustar pacientes para ganhar dinheiro. Ele não tá ganhando nada comigo, ainda. Fiquei sem palavras. Marina deu um passo à frente. Pai, você tá dizendo que o médico tá mentindo? Que as imagens da mamografia estão erradas? Ricardo olhou para a filha dele. E pela primeira vez, eu vi algo no rosto dele que nunca tinha visto antes. Medo. Mas não medo por mim. Medo de ser descoberto. Eu tô dizendo, ele falou medindo cada palavra, que eu conheço o corpo da sua mãe melhor do que qualquer médico de pronto-socorro. Você é marido dela, pai, não dono. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhou para Marina como se ela tivesse acabado de desafiá-lo. E ela tinha. Ele pegou o celular, as chaves do carro. Eu vou dormir no consultório. Quando vocês duas se acalmarem, a gente conversa. E saiu. Marina trancou a porta atrás dele. Depois veio até mim e me abraçou. Mãe, o que ele está escondendo? Eu não sabia, mas eu ia descobrir. Nos 3 dias seguintes, comecei a investigar. Entrei no computador dele. Ricardo nunca foi cuidadoso com senhas. Usava a mesma para tudo, a data do nosso casamento. Achei e-mails. Muitos e-mails. Primeiro vi as conversas com a secretária dele, Carla. Uma mulher de uns 30 anos que trabalhava com ele há 5. Sempre simpática, sempre sorridente. Eu nunca desconfiei, mas ali, nos e-mails, tudo estava diferente. Amor, preciso de você hoje à noite. Não aguento mais fingir em casa. Ela nem percebe, nunca percebe. Ela, eu. Minha respiração ficou presa. Continuei lendo. E se ela descobrir sobre o diagnóstico? Ela não vai descobrir. Eu cuido disso, cuido disso. Meu estômago revirou. Aquilo não era só sobre traição. Era sobre o nódulo, sobre mim. Sobre o que ele tinha feito. Ou melhor, sobre o que ele não tinha feito. Peguei o celular e liguei para Marina. Filha, vem aqui, agora. Quando ela chegou, mostrei os e-mails. Ela leu em silêncio. O rosto dela foi ficando cada vez mais pálido. Mãe, ele sabia. Eu sei. Não, mãe. Ele sabia. E escondeu de você. De propósito. As lágrimas começaram a cair. Por quê? Por que ele faria isso? Marina respirou fundo. Porque se você descobrisse, você ia procurar tratamento, ia ficar ocupada com a sua saúde, ia perceber o que ele estava fazendo. Fez sentido. Meu marido, o homem que eu amava, que eu respeitava, que eu confiava cegamente, tinha me deixado adoecer, porque era mais conveniente para ele. No dia da biópsia, acordei cedo. Marina dormiu comigo. Ela segurou minha mão a noite inteira. Ricardo não voltou para casa. Fomos sozinhas para o hospital. O procedimento foi rápido, mas a espera pelos resultados foi torturante. 5 dias depois, recebi a ligação. Era o médico que tinha me atendido no pronto-socorro. Senhora Helena, preciso que a senhora venha aqui, pessoalmente. Meu coração disparou. É grave? Ele hesitou. Vamos conversar pessoalmente, está bem? Desliguei tremendo. Marina me levou.
Quando chegamos, o médico nos recebeu numa sala reservada. Ele tinha uma pasta na mão e um olhar sério. Senhora Helena, a biópsia confirmou. É câncer, carcinoma ductal invasivo, estágio 3. O mundo parou. Estágio 3? Sim. Isso significa que o tumor já se espalhou para os linfonodos. Precisamos começar tratamento imediatamente. Quimioterapia, radioterapia e provavelmente cirurgia. Marina segurou minha mão. E qual é o prognóstico? O médico respirou fundo. Com tratamento adequado, as chances de recuperação são boas. Mas, se tivesse sido detectado há 6 meses, o estágio seria muito mais inicial. E o tratamento, muito menos agressivo. 6 meses. 6 meses que meu marido me negou. Tem mais uma coisa, o médico continuou. Eu preciso perguntar. A senhora fez algum tipo de acompanhamento médico nesse período? Meu marido, ele é mastologista. Eu mostrei o nódulo para ele. O médico franziu a testa. E ele não solicitou exames? Não. Disse que era um cisto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pegou uma caneta e anotou algo. Senhora Helena, isso é, no mínimo, negligência médica. Se o seu marido é especialista e ignorou os sinais, isso pode ser investigado. Negligência. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu quero que investigue, eu disse firme. Marina me olhou surpresa. Mãe, ele sabia, Marina. Ele viu, ele tocou, e ele escolheu não fazer nada. O médico assentiu. Vou encaminhar o caso. A senhora tem todo o direito. Saímos do hospital em silêncio. Mas dessa vez, não era um silêncio de derrota. Era um silêncio de decisão. Quando chegamos em casa, Ricardo estava lá, sentado na sala, como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim. E então? Era cisto, como eu disse? Eu parei na porta. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um estranho. É câncer. Ele piscou. O quê? Carcinoma ductal invasivo. Estágio 3. 6 meses de atraso no diagnóstico. Vi o rosto dele mudar. Não era surpresa. Era pânico. Helena, eu sei, Ricardo. Ele ficou pálido. Sabe o quê? Peguei o celular. Mostrei os prints dos e-mails. Eu sei de tudo. Ele ficou paralisado. Eu sei da Carla. Eu sei que você sabia do diagnóstico. Eu sei que você escondeu de mim. Marina estava ao meu lado, em silêncio, mas presente. Ricardo tentou falar. Helena, não é o que você está pensando. Eu já pensei e já decidi. Ele deu um passo à frente. Amor, a gente pode conversar. Não. Peguei minha bolsa. Peguei a mão da Marina. Eu vou começar o tratamento. E você? Você vai responder por negligência médica. E por tudo o mais que eu descobrir. Você não pode fazer isso. Eu sorri. Pela primeira vez em dias, sorri. Posso. E vou. Saímos de casa. E pela primeira vez em 30 anos, respirei aliviada. Porque finalmente eu tinha escolhido a mim mesma. O tratamento começou 2 semanas depois. Quimioterapia. Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Marina foi comigo na primeira sessão. Ela segurou minha mão enquanto a enfermeira colocava a agulha na minha veia. Senti o líquido frio entrando no meu corpo. E pensei, isso é o que vai me salvar. Isso é o que meu marido me negou. Ricardo não apareceu. Nem ligou. Nos primeiros dias, eu ainda esperava. Esperava que ele viesse pedir desculpas. Esperava que ele explicasse, que dissesse que tinha sido um erro. Mas ele não veio. E aos poucos, eu parei de esperar. A investigação do Conselho Regional de Medicina começou 3 semanas depois da denúncia. Recebi uma ligação de uma funcionária. Senhora Helena, vamos precisar de documentos, exames, e-mails, qualquer coisa que comprove a negligência. Eu tinha tudo. As mamografias recentes, o laudo da biópsia, os prints dos e-mails. E o mais importante, as anotações do meu próprio diário, onde eu registrava, mês a mês, as vezes que pedi ajuda ao meu marido. Amor, será que não é melhor fazer um ultrassom? Ricardo, tô sentindo dor. Não seria bom investigar? Você tem certeza que não é nada? Sempre a mesma resposta. Confia em mim. Entreguei tudo. 2 semanas depois, Ricardo recebeu a notificação oficial. Ele me ligou pela primeira vez desde que saí de casa. Helena, você não pode fazer isso comigo. Sua voz estava diferente. Não era mais calma. Não era mais controlada. Estava desesperada. Você vai me destruir. Minha carreira. Minha reputação. Tudo. E você me destruiu primeiro. Eu não fiz nada de propósito. Você sabia, Ricardo.
Gritei. Você viu o nódulo, você tocou, você é mastologista, e você escolheu não fazer nada. Ele ficou em silêncio. Depois, num fio de voz, eu tinha medo. Medo de quê? De que você descobrisse, sobre mim e a Carla, a verdade. Finalmente. Então você preferiu me deixar morrer? Não era isso. Era exatamente isso. Desliguei. E pela primeira vez, não senti remorso. A quimioterapia foi brutal. Perdi o cabelo na 3ª semana. Acordei numa manhã e vi tufos no travesseiro. Olhei no espelho e não me reconheci. Marina entrou no quarto, viu meu rosto, pegou a tesoura. Vamos fazer juntas, mãe. Ela raspou minha cabeça com cuidado e quando terminou, me abraçou. Você tá linda, mais linda do que nunca. Chorei, mas não de tristeza, de gratidão, porque pela primeira vez na vida eu não estava sozinha. A investigação avançou rápido. O conselho convocou Ricardo para audiência. Ele foi obrigado a apresentar sua versão. Segundo Marina, que acompanhou tudo de longe, ele tentou se defender. Disse que tinha examinado, que acreditou que era benigno, que não havia má-fé. Mas os peritos médicos foram claros. Com base nas imagens apresentadas, qualquer médico minimamente capacitado identificaria sinais de alerta. A ausência de encaminhamento para exames complementares configura negligência grave. Ricardo foi suspenso por 6 meses. E a investigação criminal foi aberta. Ele me ligou de novo. Helena, por favor, eu te amo. Sempre te amei. Eu ri. Um riso amargo. Você nunca me amou, Ricardo. Você me usou, me controlou. E quando não serviu mais para os seus planos, me descartou. Isso não é verdade. Então por que você não me salvou quando podia? Ele não respondeu. Desliguei e bloqueei o número. 3 meses depois, terminei a primeira fase do tratamento. A oncologista me chamou para conversa. Helena, os resultados são promissores. O tumor diminuiu significativamente. Vamos prosseguir com a cirurgia. Senti um alívio que não cabia no peito. Eu vou ficar bem? Ela sorriu. Você vai ficar bem. Marina estava comigo. Ela chorou. Eu também. Mas dessa vez, eram lágrimas de esperança. A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois, mastectomia parcial. Eu tinha medo. Medo da dor. Medo de perder parte de mim. Mas também tinha certeza. Certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Certeza de que eu merecia viver. No dia da cirurgia, acordei cedo. Marina dormiu no hospital comigo. Ela segurou minha mão até eu entrar no centro cirúrgico. Eu te amo, mãe. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu te amo também, filha. Obrigada por estar aqui. Quando acordei da anestesia, ela estava lá, sorrindo. Deu tudo certo, mãe. Você tá bem. E pela primeira vez em meses, eu realmente acreditei. 2 semanas depois, recebi alta. Voltei para casa. A casa que agora era só minha e da Marina. Ricardo tinha ido embora. Levou as coisas dele enquanto eu estava no hospital. Deixou as chaves na mesa da cozinha. E um bilhete. Desculpa por tudo. Eu não mereço seu perdão, mas espero que você fique bem. Rasguei o bilhete. Não porque eu estava com raiva, mas porque eu não precisava mais daquilo. Eu tinha escolhido a mim mesma. E isso era tudo o que importava. 6 meses depois, o processo contra Ricardo foi concluído. Ele foi condenado por negligência médica, perdeu o registro por 2 anos e foi obrigado a pagar uma indenização. Não era sobre o dinheiro, era sobre justiça, sobre ter minha dor reconhecida, sobre ter minha verdade validada. Quando soube da sentença, não senti alegria, senti paz. Hoje, 1 ano depois, estou em remissão, faço acompanhamento regular, cuido da minha saúde e aprendi a me colocar em primeiro lugar. Marina mora comigo. Ela abriu um consultório de psicologia. E eu voltei a estudar. Sempre quis fazer faculdade de Direito. Mas Ricardo achava que era bobagem, que eu não precisava disso. Agora, aos 56 anos, estou no 2º semestre. E sabe o que descobri? Que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para dizer não para quem te machuca. Às vezes olho para o espelho, vejo as cicatrizes, o cabelo que ainda está crescendo, as rugas que aumentaram, e me vejo, de verdade, não a esposa de alguém, não a mãe de alguém, só eu, Helena. E isso é mais do que suficiente, porque finalmente, depois de 30 anos, eu entendi. O pior veneno vem de quem a gente mais confia.
Mas o melhor antídoto vem de dentro. 2 anos se passaram desde que saí daquela casa. 2 anos desde que olhei para Ricardo e disse não pela primeira vez na vida. Hoje, estou sentada numa sala de aula da Faculdade de Direito da USP, na cidade universitária, zona oeste de São Paulo. Tenho 57 anos, sou a mais velha da turma. E nunca, em toda a minha vida, me senti tão viva. Olho pela janela. O céu está nublado, típico de outono paulistano. As árvores do campus balançam com o vento frio. E dentro de mim há uma calma que eu nunca conheci antes. O cabelo cresceu, curto ainda, grisalho nas pontas, mas cresceu. As cicatrizes continuam ali, no corpo, na alma, mas não me definem mais. Elas fazem parte da minha história, mas não são o final dela. Marina está no consultório agora. Não literalmente ao meu lado. Ela tem a própria vida, mas sinto ela comigo, sempre. Ela foi meu apoio, minha força, minha testemunha. E hoje ela é minha melhor amiga. A condenação de Ricardo foi confirmada em segunda instância há 3 meses. Ele perdeu o direito de exercer a medicina por 2 anos. Pagou a indenização, não foi pouco. E mais importante, teve o nome manchado para sempre. Não por mim, por ele mesmo. Porque no final, a verdade sempre aparece. E a verdade dele era simples. Ele escolheu a própria conveniência sobre a minha vida. Hoje, Ricardo trabalha numa clínica pequena em Ribeirão Preto, longe de São Paulo, longe da reputação que construiu, longe de tudo o que ele considerava importante. Carla, a secretária, a amante, o deixou 6 meses depois do escândalo. Descobriu que ele tinha outras. Sempre teve. Ela me procurou num dia de chuva, há cerca de 1 ano. Bateu na porta do apartamento. Estava pálida, olhos inchados. Helena, eu sinto muito. Olhei para ela e pela primeira vez não senti raiva, só pena. Eu também fui enganada por ele, ela disse, a voz tremendo. Ele me prometeu que ia se separar, que você não ligava mais para ele, que o casamento já tinha acabado há anos. Respirei fundo. Ele mentiu para você. Como mentiu para mim? Ela chorou. Eu a perdoei, não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz, e carregar raiva não me servia mais. O processo de cura foi longo, não só do câncer, mas de tudo. De 30 anos de silêncio, de 30 anos acreditando que o amor era obediência, que ser boa esposa era não questionar, que confiar cegamente era prova de compromisso. A terapia me salvou. Marina me indicou uma psicóloga incrível, doutora Sônia. Uma mulher de uns 65 anos, viúva, que entendia exatamente o que eu estava passando. Na primeira sessão, ela me perguntou: Helena, quando foi a última vez que você fez algo só para você? Fiquei em silêncio, porque eu não lembrava. Ela sorriu com gentileza. Então, esse é o nosso trabalho. Ensinar você a se lembrar de quem você é. Não a esposa, não a mãe. Você. E foi o que fizemos. Semana após semana, desconstruí camadas. Camadas de culpa, de vergonha, de crença de que eu não merecia mais. Doutora Sônia me ensinou que amar alguém não significa desaparecer, que cuidar de alguém não significa se anular, que perdoar não é esquecer, é escolher não deixar a dor te controlar. E aos poucos comecei a me reconhecer no espelho. Voltei a estudar. Sempre quis fazer direito, desde jovem, mas Ricardo achava bobagem. Pra quê, Helena? Você não precisa disso. Eu ganho o suficiente para nós dois. Como se eu estudasse só por dinheiro. Como se eu não tivesse sonhos próprios. Agora, aos 57 anos, estou no 3º semestre. Quero me especializar em direito de família. Quero ajudar mulheres como eu. Mulheres que passaram anos invisíveis, que foram silenciadas, que acreditaram que não tinham escolha, porque eu sei o que é isso. E quero mostrar para elas que sempre há escolha. Comecei a me alimentar melhor. Fiz novos amigos, entrei num grupo de caminhada no Ibirapuera. Toda terça e quinta, às 7 da manhã, eu e um grupo de 10 mulheres caminhamos ao redor do lago. Falamos de tudo, da vida, dos filhos, dos ex-maridos, das dores, das vitórias. E rimos, rimos muito. Pela primeira vez em anos, eu rio de verdade. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. Fui para Bahia, Salvador. Fiquei numa pousada de frente para o mar, em Itapuã. Acordava cedo, caminhava na praia, sentia a areia nos pés, o vento no rosto, o sol na pele,
e simplesmente existia, sem ter que dar satisfação, sem ter que agradar ninguém, sem ter que ser nada além de mim mesma. Foi libertador. Chorei muito naquela viagem, mas não de tristeza, de alívio, porque finalmente eu estava livre. Hoje, trabalho como voluntária num grupo de apoio a mulheres com câncer de mama. O grupo se reúne toda quarta-feira à tarde, numa sala cedida por uma igreja no bairro de Pinheiros. Somos 15 mulheres, idades variadas, histórias diferentes, mas a mesma luta. Conto minha história, ouço as delas, e juntas nos reconstruímos. Conheci mulheres incríveis. Joana, 62 anos, diagnosticada no mesmo dia em que o marido pediu o divórcio. Ele não quis lidar com a doença. Cláudia, 48 anos, mãe de 3 filhos, que escondeu o diagnóstico da família por meses porque tinha medo de dar trabalho. Renata, 51 anos, que fez mastectomia dupla e decidiu não fazer reconstrução. Meu corpo, minhas regras, ela diz sorrindo. E todas elas, todas, me ensinam algo novo sobre coragem, sobre resistência, sobre escolher viver, mesmo quando o mundo parece estar desabando. Semana passada, encontrei Ricardo. Foi num sábado de manhã. Eu estava saindo da padaria perto de casa, com um pão francês ainda quente na mão. Ele estava do outro lado da rua, saindo de uma farmácia. Mais velho, cabelos mais grisalhos, ombros caídos, mais pequeno. Nossos olhares se cruzaram. Ele pareceu querer dizer algo. Abriu a boca. Deu um passo na minha direção, mas eu só acenei, de longe. Um aceno simples, sem raiva, sem mágoa. E segui em frente, porque eu não tinha mais nada para dizer para ele. Não tinha raiva, não tinha rancor, não tinha nada. Só indiferença. E isso, para mim, era a maior prova de que eu tinha me curado, porque perdoar não significa voltar. Perdoar significa seguir. E eu estava seguindo. Marina está noiva agora, de um rapaz incrível, Felipe, psicólogo também. Eles se conheceram num congresso em Belo Horizonte. Ele é gentil, atencioso, engraçado e, acima de tudo, respeita ela. Quando vi os dois juntos pela primeira vez, chorei. Não de tristeza, de alívio, porque eu tinha tanto medo. Medo de que Marina repetisse meu erro. Medo de que ela escolhesse um homem como o pai. Medo de que ela se anulasse como eu me anulei. Mas ela não escolheu. Ela escolheu alguém que a vê, que a ouve, que a valoriza. Alguém que ri com ela, que divide as tarefas, que respeita os limites dela. E isso é tudo o que uma mãe pode desejar para a filha. O casamento deles será em dezembro. Vai ser simples, numa chácara em Cotia. Só família e amigos próximos. Ela me pediu para fazer um discurso. Eu disse que sim, e já sei o que vou dizer. Marina, minha filha, você me ensinou a ser forte. Você me ensinou que amar não é desaparecer. E eu espero que você nunca esqueça disso. Que você nunca se diminua para caber na vida de ninguém. Porque você é inteira e merece ser amada assim, inteira. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a mulher que eu era. Aquela Helena, tímida, calada, sempre tentando agradar, sempre com medo de incomodar, não existe mais. No lugar dela, vejo uma mulher que sobreviveu, que lutou, que gritou, que disse não, que escolheu a si mesma. E sabe o que eu aprendi nesses 2 anos? Que a gente não precisa de permissão para viver. Não precisa de aprovação, não precisa de validação. A gente só precisa de coragem. Coragem para sair, coragem para recomeçar, coragem para olhar no espelho e dizer: eu mereço mais, porque a gente sempre mereceu. O problema é que ninguém nos disse isso. Ninguém nos ensinou que amar não é sofrer, que casamento não é sacrifício, que ser esposa não é desaparecer. A gente aprendeu a se calar, a aceitar, a perdoar, sem ser respeitada. Mas hoje eu ensino diferente. Ensino para Marina, ensino para o grupo de apoio, ensino para toda mulher que me ouve. Você não nasceu para ser pequena. Você não nasceu para ser invisível. Você nasceu para ser inteira. E se alguém tenta te diminuir, sai. Porque o pior veneno vem de quem a gente confia. Mas o melhor antídoto vem de dentro. Ontem fui visitar o túmulo da minha mãe. Ela morreu faz 10 anos, antes de tudo isso acontecer. Sentei na grama ao lado da lápide. Levei flores, crisântemos brancos, os favoritos dela, e conversei com ela. Mãe, eu sei que você me ensinou a ser boa esposa, a obedecer,
a não questionar. Eu sei que você achava que estava me protegendo, que era assim que as coisas eram. Mas eu precisei aprender de novo. Precisei aprender que ser boa não é ser boba, que perdoar não é esquecer, que amar não é se anular. Chorei. Eu te amo, mas eu não vou repetir sua história. Eu não vou ensinar minha filha a desaparecer. E senti uma paz que não sentia há anos, porque finalmente eu tinha quebrado o ciclo. Hoje, quando volto para casa, é para um apartamento pequeno, 2 quartos, sala e cozinha integradas, varanda com vista para o pôr do sol. Tem plantas pela varanda, samambaias, violetas, um pé de manjericão. Tem livros pela sala, direito, psicologia, romances, poesia. Tem música tocando, Elis Regina, Chico Buarque, Marina Lima. Tem vida. E quando deito na cama, à noite, não sinto mais aquele peso no peito, aquele aperto, aquela angústia. Sinto leveza, porque eu sei que aconteça o que acontecer, eu vou ficar bem, porque eu aprendi a me salvar. E ninguém pode tirar isso de mim. Se você está ouvindo essa história e se reconheceu nela, saiba, você não está sozinha. Eu já estive onde você está. Eu já senti o que você sente. E eu saí. Não foi fácil, não foi rápido, não foi sem dor, mas valeu a pena, porque hoje eu sou livre e você também pode ser. Basta dar o primeiro passo, basta escolher você, porque às vezes o pior veneno vem de quem a gente mais confia, mas o melhor remédio sempre esteve dentro de nós. Só precisávamos ter coragem de tomar. E hoje, depois de tudo, eu posso dizer com toda certeza, eu tomei e sobrevivi. E agora eu vivo, de verdade.